Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre, a sua fidelidade dura para sempre. É sacerdócio real da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz. O maior trouxe pão e vinho, abençoou da promessa porque não se achou outro maior. Juramento eterno, promessas excelsas, chamado Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente. Pois não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, assim como aquele que está em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro e um corpo preparou, aquele que já dizia: desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado, aquele que trouxe juízo sobre todo principado e potestade, e nos outorga do poder e autoridade para pisar toda força do mal, autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para aborrecer constantemente e aniquilar toda força do mal. Porque houve um tempo onde a palavra diz que eles iriam até mesmo prevalecer sobre aqueles que santificam segundo a vontade do Senhor e purificam, para que se cumprisse as Escrituras segundo a sua imparcialidade. Mas que então, quando o trigo amadurecesse, o joio seria arrancado. E é chegado o tempo onde, na verdade, eles não prevalecem sobre aqueles que estão sendo unidos no celeiro do Senhor como trigo, uma só fé, num só coração, num só propósito, numa só mentalidade a saber de Cristo, aonde dia após dia permanece não por si, mas através daquele que sua graça nos basta, nos fortalece, nos capacita, dia após dia, aonde os seus planos são maiores e melhores do que o nosso, e plano sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Bem-aventurado aqueles que permanecem segundo a sua infinita bondade e misericórdia, que dura para sempre a sua fidelidade. A palavra diz que ele é aquele que reage segundo a conduta de cada um merece. Ao puro ele reage com pureza, ao perverso ele reage à altura, porque dele não se permite escarnecer. Sempre aquilo que se produz por isso melhor para aqueles que seguem segundo a sua piedade, a sua infinita bondade e misericórdia, que ele a usa como a quer. Quando Moisés quis se usar diante daquele povo, ele disse: de maneira alguma, a minha misericórdia eu uso como a quer. Mas também é certo que aquele que usa de misericórdia para com o seu próximo alcança a misericórdia do Senhor. Ele nos ensina a forma correta de estar diante dos seus inimigos. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se teu inimigo pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo estiver com fome da palavra, dê-lhe pão para comer. Se estiver com a língua ressequida,
dei-lhe a água da vida cristalina para beber, a que entra pelo ouvido e penetra o íntimo. Mas eles ouvem e não têm ouvidos. A palavra diz: aquele que tiver ouvidos, ouça. Mas o próprio Senhor os permite um espírito de entorpecimento, aonde não são transformados. Lembrai-vos de Judas, o Iscariote. Jesus disse: vós já estáis limpos por esta palavra, mas nem todos. Não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo. Enquanto os outros eram limpos pela palavra, Judas sujava-se mais ainda enquanto havia tempo. Assim é a geração que retrocedeu. Assim é a geração que se comparada como um cão que volta ao seu vômito e a porca lavada que volta a revolver a lama. Grande é a queda e ruína e destruição, porque conheceram plenamente a verdade e retrocederam. A palavra diz que ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi, que ele usará da sua misericórdia, mas muitos perecerão, e dia após dia o Senhor vos tem arrancado, amarrado em feixes o joio. Mas para aqueles que nele depositam confiança, a palavra diz: nenhum de vós se perderá, e não retrocedeis, pois ele não tem prazer naqueles que retrocedem, assim nos diz o Senhor.